A gente hoje tem um problema muito grande nas defesas civis, sobretudo nas defesas civis municipais, como a gente tem uma realidade muito distinta conforme o tamanho, o nível de recurso do município, é que falta muitas vezes projetos que estejam em boas condições para que a gente consiga acessar essas linhas de financiamento. Então, a gente tem, por exemplo, hoje no governo federal, o PAC Desastres. A gente teve recentemente uma linha de financiamento para as obras de macrodrenagem. E muitos dos projetos, eles não prosseguiram, não só pela questão do recurso, que é limitado, óbvio, mas principalmente porque eles não tinham a mínima condição de prosseguirem. Então, às vezes, a gente avalia projetos lá, chegam projetos, quando eu digo a gente, sim, Estado como um todo, que são projetos ali que têm níveis técnicos extremamente superficiais. E aí não tem como a pessoa acessar esse recurso. Daí a importância, eu acho, da gente ter pessoas, né, como é o caso do Armando, pessoas qualificadas ali em todos os níveis, porque é a garantia que a gente vai ter um projeto sendo bem executado. Acho que a participação da engenharia nessa fase é fundamental para a gente ter alguma coisa que esteja em condições de receber uma linha de crédito para a gente poder viabilizar uma obra dessa, né, Armando? Exatamente. E quem entrega o projeto? Quem desenvolve, quem elabora, quem executa. Mas vamos passar só pela parte da elaboração. A engenharia. Engenharia em todas as áreas delas de especialidade, né? O pessoal da geologia, né? Em desastres ou eventos climatológicos, pessoal da agronomia. Então, esse momento que a gente está vivendo de trazer para o profissional de engenharia essa questão, né, que ele tem a ver com o desastre, é muito importante. Ele vai ver que profissionalmente ele não é só a empresa, ele mora em algum lugar. Às vezes o engenheiro não sabe nem se ele está na área de risco. Então, a partir do momento que ele vai conhecer, vivenciar essas situações, ele vai ter um olhar diferente. Então, quando eu elaborar um projeto, isso aconteceu comigo, né, de a gente ter um evento, a gente tem que preparar, assim, em curtíssimo prazo, um projeto para ser entregue, para ser executado, com verba federal que exige um nível de detalhamento, de prestação de conta que é o correto. Né? A gente tem que prestar conta pelo dinheiro público. Né? E se você não estiver preparado para isso, você não conhecer as ferramentas que já existem, né, de orçamento e de solução, você não entrega isso, você não consegue entregar. Então é fundamental para o profissional de engenharia que vai se envolver nesse tipo de trabalho, né, seja como voluntário, seja como um analista dentro de uma defesa civil, que a gente está vendo a evolução nisso mesmo. Né, a Defesa Civil Estadual, ela lançou aí, entregou, né, na verdade, o plano estadual para enfrentamento do período chuvoso e fizeram um diagnóstico. Nós temos, das defesas civis respondentes no estado, vamos colocar aqui que 90% delas responderam, né, esse questionário, 70% tem engenheiro civil dentro da sua grade de profissional. 70 e poucos por cento. Só que, por exemplo, geólogo, em 5%. Né? Meteorologista, 2%. São profissionais que estão no sistema. Mas o fundamental não é só ter o profissional, é o profissional estar qualificado para poder entender como o sistema funciona. Eu fui buscar lá o mestrado também, lá na Federal Fluminense, não nessa turma, sou de uma turma anterior, já como outros engenheiros que foram para lá também. E é muito importante você ter como buscar o conhecimento especializado mesmo, né, para você entender como funciona o sistema no caso de desastre. Você precisa de agilidade, você precisa de cobrir diversas áreas. Né? Armando, e assim, uma coisa muito importante você tocou, vou até depois mandar esse corte para a professora Sandra Regina, que é reitora da FMG, é a gente também entender a faculdade, as instituições de pesquisa, o próprio CREA, CONFER, como responsáveis também por esse tipo de estímulo, porque é fundamental que a gente tenha, né, os órgãos de representatividade de classe, os conselhos profissionais, a universidade, a academia, que respondam a essa demanda. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu estou desde o início do mandato, numa articulação muito próxima com a professora Sandra Regina, que hoje é reitora da FMG, para que a gente possa ter uma linha de pesquisa estrito sensu, de mestrado e de doutorado, voltada para essa parte de desastres. Basta a gente pensar que nós estamos no estado que tem a maior quantidade de desastres, nós somos o estado que já passou por desastres extremamente simbólicos, né, do ponto de vista da intensidade da violência, como Brumadinho, como Mariana, como tantos outros, e ainda assim a gente ainda não tem uma linha de pesquisa estrito sensu para isso. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer essa ponte entre as diversas áreas da sociedade civil, as diversas áreas de conhecimento,
a gente favorece muito essa integração e essa atuação de uma forma coordenada. Recentemente eu fiz um investimento que eu fiquei muito feliz, que foi lá no Geodesa, que é um laboratório geotécnico da FMG. E qual que é a importância da gente fazer um investimento como esse? É a gente ter a capacidade de ter os nossos pesquisadores, e aí envolve engenheiros, envolve geógrafos, envolve geólogos e tantas outras áreas, produzindo conhecimento que ele não vai ficar ali ensimesmado, né? Ele não vai morrer, ele não vai ser sondado, ele vira informação a partir do momento que a gente dá uma utilidade prática para isso. Então a gente pega esses dados e vão ser dados que vão te apoiar lá na Defesa Civil de Nova Lima, vão ser dados que vão apoiar o Corpo de Bombeiros. E o que eu gostaria também de deixar como mensagem, Mike, que eu acho que é interessante, é que existe também um mercado de trabalho muito grande para os engenheiros que estão nos acompanhando, pessoas que estão formando, porque a gente chega nas prefeituras, e não só na área de proteção e defesa civil, e a gente vê que um dos principais gargalos é que falta gente para poder, né, tocar projeto, fazer projeto, fiscalizar a obra. Então, geralmente, o maior gargalo das prefeituras, principalmente em relação aos recursos federais, é que não consegue, às vezes, ter perna para isso. E quando eu vou, né, conversar com os estudantes de engenharia, eu vejo que boa parte deles sequer sabe que existe também essa área, que é a área ali da engenharia pública, né, digamos assim, que eles podem atuar e podem ter resultados muito interessantes também.